Irmão em Cristo, vamos dar continuidade agora na parte 2 do estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Pois bem, então, Paulo, quando escreveu por divina revelação às igrejas ali na Galácia, na Ásia Menor, nós podemos observar que começa com uma saudação, começa com uma introdução, e na saudação no capítulo 1 nos mostra claramente Paulo se identificando, reivindicando o seu apostolado como vindo exclusivamente de Deus e não por homens. Não teve sobre a vida dele unção de homens, mas a unção dos céus, vindas diretamente do Espírito Santo de Deus. Então, pois bem, como narrativas, as experiências de Paulo são colocadas nessa carta, narrativas das experiências de Paulo. Assim como Paulo as teve, precisamos também ter as nossas próprias, assim como também para que os nossos filhos possam, na posteridade, no pragmatismo, no exercício, no falar, no pregar o Evangelho, ter as suas próprias experiências. Aí eu lhe pergunto, você tem tido experiências em Cristo Jesus? Leia a palavra de Deus, seja ousado, comece com a sua família e vai estendendo a sua vizinhança, aonde quer que a planta de vossos pés pisarem, e verás quantas experiências maravilhosas, assim como Paulo teve, quando você começar a ensinar, a falar, a pregar o Evangelho genuíno, celestial de Deus. Nas narrativas das experiências de Paulo, diz assim, como subtítulo: o Evangelho que ele pregou veio diretamente de Cristo quando era um judeu fervoroso que perseguia a igreja. No capítulo 1, de 10 a 16, vai estar muito claro esse histórico, que ele recebeu o Evangelho, as boas novas do reino, de quem? Ele recebeu de Cristo, diretamente de Cristo, não foi de homens. Então, existem evangelhos, pseudos evangelhos, que não vêm dos céus, mas vêm do demônio. Mas Paulo recebeu o genuíno, o eterno, o único Evangelho que veio dos céus, veio de Deus. O Evangelho que Paulo pregou, falou em tempo e fora de tempo, veio diretamente de quem? De Cristo Jesus. Tenha a Bíblia como seu alicerce e o seu direcionador para tudo na sua vida. Nem o outro livro que se diz pseudo-evangelho não aceite. Fique com a Bíblia, como enfatizo, como a sua única regra de fé e prática. Amém? Quando ele era judeu fervoroso, então, quando ele era judeu fervoroso, abstinado, ele perseguia a igreja, era um revoltado, né? Seguia as tradições do judaísmo. Quando ele era fervoroso, Deus o chamou para quê? Para pregar o Evangelho da salvação, as boas novas do reino. Fervoroso que perseguia a igreja. Então foi no momento que Paulo, querendo zelar pelas tradições, a salvação condicionada à lei, Deus então, nesse momento de perseguição, Deus o chamou para uma obra maravilhosa. Então, dentre as suas experiências, foi então o chamado e a conversão e a mudança total da vida do apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, se você abrir a tua Bíblia e ler aqui, capítulo 1 de Gálatas, de 10 a 16, vai narrar justamente isso, que ele recebeu o Evangelho de Cristo e ele pregou em 3 viagens missionárias, foi mais peregrinador e pregador do que Jesus, e veio esse Evangelho de Deus sobre a vida dele, não de homens, quando ele era um judeu fervoroso e perseguia a igreja de Deus. Um outro subtítulo a observar nos Gálatas como narrativa das experiências, qual é? Por vários anos permaneceu o quê? Meus amados, por vários anos permaneceu longe da igreja em Jerusalém. Olha que interessante. E trabalhou independentemente dos outros apóstolos. Isso você vai achar também no capítulo 1, de 17 a 23. Vai mostrar claramente que o chamado de Paulo, ali narrado como experiência, Deus o chamou para quebrar ali aquela questão legalista dos judeus tradicionais, para mostrar que a salvação era pela fé, pela justificação pela fé, em quem? Em Cristo Jesus.
Olha que interessante. Então, por vários anos permaneceu longe da igreja em Jerusalém, que era a sede, era o reduto, era a circunvizinhança, onde os apóstolos se concentravam para falar ali da pregação de Cristo, do Evangelho, mas firmados ali ainda na questão legalista, na circuncisão, né? Que para realmente você ter uma salvação, você precisa guardar todos os preceitos legais. Mas Paulo foi chamado por Deus para transformar, para ampliar esta casa, essa sociedade, esse grupo de pessoas que pudessem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Então os apóstolos não ultrapassavam fronteiras, mas Deus chamou Paulo para falar a quem? Aos judeus? Não, aos gentios, até chegar a mim e a você. Então, por vários anos permaneceu longe. No capítulo 1, de 17 a 23, vai mostrar que ele não estava ligado ali naquele corpo de apostolado, ele estava longe, pregando. Olha que interessante. E por não estar constantemente em Jerusalém, ele recebeu por divina revelação aqui constatada, que recebendo de Deus ele falava aquilo que coincidia com que Pedro falava, com que Tiago falava e aqueles que andaram com Jesus. Trabalhou independentemente dos outros apóstolos. Aqui não no sentido de egoísmo, é que o chamado dele foi para sair além das portas de Jerusalém. Trabalhou o seu chamado entre os gentios, como aqui falamos e enfatizamos a vocês. O 4, a igreja de Jerusalém respaldou o seu apostolado e o seu trabalho entre os gentios. Depois de verem que ele teve um chamado vindo por Deus, que o seu chamado, a sua unção ao apostolado não veio de homens, mas veio de Deus. Que o fruto do seu ministério, que as igrejas sendo fundadas, a palavra sendo pregada, Deus confirmando também no coração dos apóstolos e dos discípulos ali confinados em Jerusalém, na Palestina, vendo a obra que Deus fez na vida de Paulo e a igreja crescendo. Então a igreja de Jerusalém, Pedro e etc., respaldou, deu um respaldo, do seu apostolado, mediante o seu trabalho entre os gentios. Os gentios eram aqueles que estavam próximos dos judeus. Aumentou a possibilidade. Deus quebrou ali as fronteiras para que as boas novas atingissem não só os judeus, como também a todos os povos. Amém? Você observa isso, leia na tua palavra, no capítulo 2, de 7 a 10. Aí, o quinto e última narrativa como experiência desse panorama sucinto da vida de Paulo, nas cartas ali, escritas às igrejas da Galácia, aos Gálatas, diz assim: Paulo não vacilou em repreender a Pedro, a Barnabé e a outros judeus cristãos, quando viu que eles estavam cedendo às tendências e cerimoniais. Olha só, então tamanha o tradicionalismo, tamanha a persistência dos judeus em viver ali o cerimonialismo como condição para a salvação. Olha a ousadia de Paulo, hein? Que foi ali o último dos apóstolos. Ele repreendeu quem? Um dos líderes ali do corpo de Cristo, a Pedro, com ousadia. Paulo repreendeu com ousadia, e você percebe isso no capítulo 2, de 11 a 14. Vejamos aqui, vamos ler esse texto. Então, Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, olha a ousadia, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, olha só, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, se apartou deles. Diz mais: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Tem cabimento, amados? Vamos lá no 14. Mas quando vi, Paulo aqui, que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu,
vive como os gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Puxou a orelha, chamada de atenção. Então Paulo, ele era um homem ousado, ele era um homem firme nos seus propósitos, ele era um homem determinado nas suas razões, ele não abaixava a cabeça para aquilo que era errado. Ele poderia ali se intimidar com aquela cúpula, né, de apóstolos limitados a Jerusalém, mas ele com intrepidez, ele falava, ele repreendia porque ele sabia da verdade. Amém? Assim como Martinho Lutero veio das coisas erradas, ele chegou ali no papado e falou a verdade. Então, que possamos, à luz da palavra de Deus, não nos calar, não ficarmos com medo. Ele é o pastor da igreja. Não é ser ali, ter um espírito de rebeldia, mas com diplomacia, mais com ética, mais com sabedoria, assim como Pedro recebeu a repreensão, porque Pedro estava distorcendo, caindo no tradicionalismo. Então ali houve uma repreensão para edificação, mudança de conduta, para que o evangelho não fosse contaminado. Que Deus possa abençoar a sua vida, e estaremos no terceiro vídeo dando continuidade nessas narrativas, nessa experiência que Paulo então apresenta aos Gálatas, às igrejas ali na Ásia Menor, na Galácia. Que Deus abençoe sua vida hoje e para todos sempre. Amém? Inscreva-se nesse canal, dá aquele likezinho, toque no sininho para que você possa participar do vídeo número 3, dando continuidade à parte 4 e a parte 5, perdão, a parte 3 e a parte 4 do estudo da carta aos Gálatas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.